Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje é 5 de maio de 2020. Tô chegando aqui na FASU pra gente conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina de projeto integrador. Esse mês de maio nós temos uma programação aí para conversar com vocês. Eu queria ressaltar que não é aula, tá? Nós vamos conversar sobre as possibilidades futuras que nós teremos em relação a atividades práticas para estarmos desenvolvendo no setor. A rotina na fazenda ela continua a mesma, né? Nós temos tratores acoplados aqui à carreta, então os dois estão acoplados à carreta. A rotina aqui continua a mesma, não pode parar. Agora são exatamente 2 horas e 30 minutos, né? Então eu vou para dentro do nosso laboratório ali para trocar uma ideia com vocês e vocês estarem cientes do que é que nós estamos planejando, tá? Aqui nesse laboratório nós já tivemos nele em outros momentos, né? Inclusive vocês já desenvolveram para a gente uma atividade que é voltada ao levantamento do que nós temos dentro do laboratório, fazer o inventário, né? Conversamos um pouquinho sobre a importância de fazer esse inventário, o porquê de ter isso tudo catalogado, o porquê de ter essas informações em mãos, o que facilita no nosso planejamento. E nesse mês de maio, o que a gente tem pensado em desenvolver com vocês aqui, né? Aí, para vocês terem uma ideia, o nosso laboratório ele se encontra nas condições das nossas últimas aulas aqui. O que a gente pensa para o mês de maio? Vou colocar algumas datas aqui para vocês: 9, 16, 23 e 30. Tudo do mês 5. Nessas datas aqui, 9, 16, 23 e 30, dia 9 nós teríamos aula, dia 23 também e dia 30 também. Quantas aulas nós temos em cada um desses sábados aí, né? 9, 16, 23 e 30 é sábado. Quantas aulas que nós temos presencialmente, que são as aulas práticas do nosso projeto integrador, aqui PI 4. Aqui nós temos, para cada sábado desse, 3 práticas, que é as aulas nossas que acontecem no dia 23 aqui não tem. São as aulas nossas que vão acontecendo das 3h30 até as 6h10 da tarde. Então dia 9 de maio nós teríamos aula, dia 16 também, dia 30 também nós teríamos aula nesse mês de maio, né? Para cada dia desse aqui a gente entra, não sei se vocês já perceberam lá no diário de vocês, com mais uma aula não presencial. Então é lançado para cada sábado 3 práticas mais uma não presencial, contabilizando 4 aulas, né? Essa não presencial é a aula destinada, ou a carga horária destinada, para que nós possamos organizar a aula para vocês, fazer todo o planejamento. Então aqui nós teríamos uma não presencial e aqui mais uma não presencial. Bom, vamos recapitular isso aqui
para facilitar bastante o entendimento de vocês. No dia 9 de maio, nós teríamos 3 aulas práticas, rotinas na fazenda nossa, né? E eu lanço mais uma não presencial. Dia 16 a mesma coisa, dia 30/5 a mesma coisa. No dia 23 eu só lanço essa aí não presencial. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 aulas não presencial. Essa carga horária aqui não presencial é que nós estaremos utilizando para conversar com vocês sobre as rotinas do nosso setor e mostrando aquilo que possivelmente na nossa volta, nós estamos programados para voltar agora em junho, nós desencadearmos essas práticas. Então é para nós sintonizarmos e deixar vocês cientes daquilo que nós possivelmente estaremos trabalhando, tá? Então o que a gente tem para repor de junho para frente, caso a gente volte, e nós estamos com expectativa muito forte para que nós voltemos em junho. Nós iremos repor essas 3, 3 e 3. Então no mês de maio nós temos 9 aulas para repor. Obviamente no mês de abril nós temos mais essas aulas para fazermos reposições. Mês de março eu tenho que estar fazendo uma análise na minha planilha, não tenho certeza se ficou alguma reposição para nós fazermos no mês de março, né? Então nós vamos juntar todas essas aulas que não aconteceram, verificar qual é a carga horária prática que nós temos para estar desenvolvendo no setor e fazer uma programação em cima disso. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês. Na sequência, nós teremos mais um vídeo onde eu vou mostrar para vocês o planejamento do que já aconteceu de aula, dentro do que estava previsto, o que nós não tivemos de aula e precisamos repor, e quando nós estamos pensando repor essas aulas, né? E no mês de maio nós vamos aproveitar essa carga horária não presencial. Então, mais uma vez eu ressalto, não é aula lançada, tá? Aqui nós não estamos contabilizando como aula. Toda a carga horária que vocês devem ter na disciplina, elas vão acontecer no sábado, em sábados ou outros dias da semana, para nós fazermos as devidas reposições. E o que eu quero deixar claro nesse vídeo para vocês é que nós teremos 4 momentos no mês de maio para conversar. E como que eu pensei em distribuir esse mês de maio com vocês? O que eu pensei de nós fazermos? No dia 9, que vai ser a nossa primeira postagem, o primeiro vídeo que eu vou deixar lá para vocês, vai além dessas informações aqui que eu estou disponibilizando, né? Eu estou no dia de hoje já pensando no dia 9. Então, além desse vídeo que vocês já estão assistindo, no caso, eu vou deixar um segundo vídeo mostrando toda essa programação do que já tivemos de aula, o que nós precisamos repor e como que nós estamos pensando em relação a isso no futuro. Eu vou voltar aqui para o galpão e a gente aproveita e vai conversando sobre. Então, no dia 9, mais uma vez, só para recapitular, eu estou pensando em deixar vocês cientes do que é que nós temos de atividade para repor, tá? E nós já combinarmos, inclusive, essas datas de reposição. Além de deixar vocês a par do que está acontecendo, eu pensei em mais três assuntos que é imprescindível vocês vivenciarem isso na prática, né? Que assuntos são esses? Um assunto é pertinente a esse material que nós temos aqui, silagem de milho. Hoje, por exemplo, está acontecendo lá na Epamig o corte do milho para ser compactado e produzir essa silagem. Eu vou aproveitar esse momento e
Estarei indo lá hoje mesmo, acabando esse vídeo aqui, eu tô indo para lá gravar mais um vídeo para vocês acompanharem um momento de colheita, para a gente conversar um pouquinho sobre colheita nessa ensilagem que está sendo produzida, nessa silagem que está sendo produzida lá na Epamig, tá? Então, falar de silagem hoje é um assunto muito interessante. É um tipo de alimento muito utilizado na pecuária de forma geral hoje no Brasil, né, e no mundo. Então, em se tratando de colheita, o momento que nós estamos, mês de maio, é bastante oportuno nós falarmos de colheita de silagem. Então, colheita é um assunto que para mim é imprescindível nós estarmos... Deixa eu virar a câmera aqui para que vocês possam me ver também. Deixa eu procurar a ferramenta. Bom, enquanto isso não acontece, não sei nem se eu vou conseguir. A gente continua conversando aqui, tá? Então, colheita é um assunto muito importante. Na minha concepção, é imprescindível nós vivenciarmos isso na prática, né? Além de colheita, eu penso também de nós falarmos de plantio. Então, vou fazer um pequeno vídeo também falando com vocês sobre plantio. Nossa semeadora tá ali no galpão, dá pra gente andar no entorno dela lá e conversar um pouco, né? E quero falar também de pulverização. Então estou pensando no dia 16 aproveitar esse momento do vídeo que eu já estou preparando ele hoje também para falar de colheita, e nós vamos falar dessa colheita de silagem de milho. Essa é a colhedora que nós temos na fazenda, é uma JF90, tá? Z10, então aqui é a plataforma de corte dela, é por onde a cultura entra. Lá no campo nós vamos ver uma máquina similar a essa é de uma linha só, tá? Hoje nós temos de duas linhas, ela tem uma dimensão um pouco maior, e temos a automotriz também, porém o volume colhido é muito grande, você tem que ter toda uma dinâmica, uma logística interessante para poder fazer o transporte do que está sendo cortado, para que a máquina não fique ociosa, né? E depois que a cultura passa para dentro da máquina, aqui dentro dessa caixa nós temos uns sistemas de faca de corte, é onde vai picar. Ali eu regulo nas medidas que eu bem entendo, né? No tamanho que eu julgar necessário. Aí vem para canaleta, e aqui a bica onde direciona o que está sendo cortado e picado para a carreta, né? Essa carreta ela vai acompanhando o conjunto. A gente engata ela aqui na parte traseira, ó. Tem uma estrutura para poder engatar, e a carreta vai sendo arrastada por esse conjunto que eu prendo ele. Tá aqui, ó, nos 3 pontos hidráulicos do trator, tá? Então é uma colhedora do tipo montada. Nós a alimentamos aqui pelo cardan, né? Esse cardan tem uma relação aqui com correia e polias de tamanho diferente. Aqui a gente tem uma polia maior, lá a gente tem uma polia menor. Dá para vocês verem ela aqui, tá? E ali dentro o conjunto de facas. Pelo vídeo vocês não vão conseguir ver isso perfeitamente, mas é o conjunto de facas que vai picar o material. Então, em relação à colheita, no nosso vídeo que será postado dia 16, vai retratar um pouco dessa máquina aqui, ou é o que a gente pretende retratar, tá? Aqui tem mais uma caixa, que é uma caixa de relação de engrenagens também, tá? Que me permite aí mexer nas regulagens da máquina num todo.
Então, quando eu falo de colheita, é isso que eu estou falando. Nós vamos conversar um pouquinho de pulverizador também. Está aqui o nosso pulverizador, vocês já estiveram aqui comigo e aí nós vamos falar um pouquinho mais de componente. Pulverizador, eu estou pensando da gente falar disso no dia 23 de maio, publicar isso para vocês no dia 23, né? E no dia 30 nós fecharmos com a parte de plantio. Tudo começa no plantio, né? A ordem não vai ser estabelecida, plantio, pulverizações e colheita. Nós vamos aproveitar as dinâmicas de campo para estar gravando essas aulas. E um outro assunto que deveria ser o primeiro, mas vai ser o último, vai ser plantio. O que é o nosso intuito aqui? Nosso intuito é conversar com vocês um pouquinho, mostrar a vivência prática do ponto de vista de princípio de funcionamento, regulagens, como é o uso desse maquinário em campo. Se nós tivermos condição, nós vamos acoplar e fazer uma simulação para vocês verem o que a gente tem que preocupar no campo, né, do ponto de vista prático. E nós temos outras possibilidades de estarmos trabalhando também nesse âmbito prático. Aqui está um Vincom, é um dispositivo que nós podemos fazer tanto plantio a lanço quanto aplicação de adubo, né? Mais ao canto aqui, já passei por ela, nós temos uma roçadora. Então o Vincom é um aplicador de defensivo. Aqui a gente tem uma roçadora que provavelmente está passando por manutenção, tá? Eu preciso conversar com o Juninho. Nossos tratores também está passando por manutenções. Alguns processos precisam ser feitos em tempo hábil. E eu fiz questão de fazer esse primeiro vídeo aqui para vocês, para mostrar a dinâmica que a gente tem. Claro que depende muito da rotina da fazenda, o que a fazenda está programando e fazendo na data das nossas aulas de reposição, né? Mas a lógica é essa. Eu não vou me estender muito nesse vídeo porque fica um pouco cansativo para vocês que estão aí do outro lado. Eu estou à disposição também para receber sugestões em relação àquilo que vocês acham que é necessário a gente conversar, aquilo que tem mais demanda em relação a vocês no campo também. E o que eu peço, né? Para quem tá na fazenda, para quem está vivenciando algo prático aí, está fazendo a nossa disciplina, grava um videozinho, manda para a gente aí, para que nós possamos ir conversando sobre esses aspectos também, tá? Vou ficar por aqui. Numa próxima oportunidade a gente vai conversando melhor. Valeu, moçada.